Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palavra Proferida, um recanto abençoado por Deus. É muito bom ter você aqui conosco. Desejamos que você se sinta bem entre nós e ao mesmo tempo seja edificado com conhecimento e sabedoria. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. E não esqueça de deixar o seu like para nos motivar a continuar te servindo com excelência. Deus abençoe você e sua família e tenha uma boa leitura. Entendendo o propósito e o poder da oração. Prefácio. Não há nada mais comum entre os homens, nenhuma atividade humana mais universal, embora nada mais misterioso e incompreendido, do que a oração. Desde o início dos tempos e o advento da história registrada, a expressão religiosa da oração foi encontrada em todas as culturas, civilizações e épocas. Tribos primitivas em todos os continentes até civilizações complexas ao redor do mundo, são conhecidas por praticar essa arte antiga chamada de oração a algum deus ou divindade. Psicólogos e cientistas comportamentais há muito estudam os efeitos da oração no desenvolvimento e na socialização humana. Alguns estudos até tentaram validar e documentar a eficácia das orações no indivíduo que pratica a arte. Não faltam céticos e antagonistas que desaprovam aqueles que acreditam que tal superstição humana e tradição religiosa fanática podem impactar a experiência humana, ou o curso da vida na Terra. O ateu nem mesmo reconhece que há alguém ouvindo. Para esses cínicos, a oração é simplesmente uma invenção humana projetada como uma válvula de escape para os medos, frustração e ansiedade do homem. Nada mais do que uma experiência psicológica que alivia a mente e ajuda a enfrentar os desafios da vida. No entanto, a pergunta deve ser respondida: por que os homens oram? Centenas de milhões de pessoas em todo o mundo participam desse ritual todos os dias em todos os idiomas, raças e culturas. Por que pessoas de todas as religiões oram? Todas as principais religiões exigem que seus adeptos pratiquem orações diárias regulares. Por quê? Porque o espírito humano é naturalmente atraído para buscar consolo e conforto no invisível e desconhecido. Existe algum mistério que o homem ainda não compreende? Por que devemos orar? Essas perguntas e muitas outras me inspiraram a escrever este livro. Eu também tive minhas perguntas e dúvidas sobre a oração. Muitos indivíduos que praticam essa atividade religiosa têm medo de fazer perguntas sobre ela abertamente. Alguns praticam sem acreditar. Para muitos é apenas um ritual sem realidade. Alguns ficam desanimados porque têm a sensação de que a oração é um ritual infrutífero, sem evidências de resultados tangíveis. Muitos outros simplesmente abandonaram a prática e evitaram qualquer oportunidade de participar dela. Se quisermos ser honestos, mais entre nós do que não estamos sofrendo de uma desilusão silenciosa com nossa experiência deste ritual chamado oração. Nós nos perguntamos: isso realmente funciona? Alguém está ouvindo? Isso faz diferença? Pode realmente mudar as circunstâncias? Embora a oração seja tão comum, também é misteriosa e incompreendida. Parece que é o desconhecido mais comumente praticado no planeta Terra. Dezenas de livros foram escritos sobre o assunto em todas as gerações. Conferências e seminários são realizados em todos os lugares para explorar os mistérios desta antiga arte chamada oração. Apesar de todas as perguntas, confusão e incerteza em torno da oração, no entanto, ela ainda é o maior denominador comum entre todos os grandes personagens bíblicos e milhares de crentes ao longo da história. Moisés praticou isso. Abraão praticou isso. O rei Davi, Salomão, Esther, Débora, Daniel, José, todos os profetas, e é claro, o próprio Jesus Cristo, tinham compromissos dinâmicos e profundos com uma vida de oração. Seus registros mostram o impacto direto de suas orações em suas vidas e nas circunstâncias e situações que enfrentaram. A evidência afirma que uma coisa é certa: não importa o que você possa pensar sobre a oração, de alguma forma ela funciona. A verdadeira questão não é se a oração é válida ou eficaz, mas sim, entendemos a arte e sabemos como ela funciona? É este o desafio que abraçaremos neste trabalho à medida que exploramos os princípios e preceitos estabelecidos pelo Criador em relação à oração e descobrimos as chaves para desbloquear o propósito e o poder desta arte divina comum, mas incomum. Comecemos fazendo uma jornada pela terra da dúvida, livrando-nos do ceticismo e ativando o poder mais incrível que todo ser humano possui: o poder de influenciar a terra do céu por meio da oração. Introdução. O presidente dos Estados Unidos o faz, o primeiro-ministro de Israel o faz, o presidente do povo palestino o faz e a rainha da Inglaterra o faz. Judeus fazem, muçulmanos fazem, hindus fazem, budistas fazem, pagãos fazem, cristãos fazem, todo mundo faz. Poucos têm certeza de que funciona e menos ainda, acreditam que seja necessário. O que é isso? Oração. A oração pode ser designada como o primeiro produto global da religião. Não importa quão diversas sejam as religiões do mundo, um ritual e prática comum que todas elas abraçam é a oração. A oração é o neutralizador da religião. No entanto, a oração ainda é a prática mais evasiva e incompreendida dos adeptos religiosos de todos os tempos. Compreender a oração é o desejo do coração de todo homem. Até mesmo o pagão deseja se conectar com o divino e encontrar conforto, acesso e resultados. Entendê-lo, porém, exige algum trabalho.
Foi o primeiro dia depois que ele assumiu o compromisso pessoal de seguir a fé cristã e aprender o caminho de Jesus Cristo. Thomas ficou chocado ao ver apenas um punhado de pessoas no grande edifício que no dia anterior estava lotado de adoradores dedicados. Onde está todo mundo? Thomas perguntou enquanto seus olhos examinavam o mar de cadeiras vazias no auditório. Não tenho certeza, respondeu Corey, mas é assim que as coisas acontecem em todas as segundas-feiras à noite. Mas ontem havia milhares aqui para a adoração corporativa, disse Thomas com um olhar perplexo. Eles não oram. Achei que todos os cristãos orassem. Por que eles não estão aqui? Por que eles não vêm para a reunião de oração como se frequentassem o culto regular de adoração? Corey de repente soube que não poderia responder às perguntas mentais de Thomas bem o suficiente para satisfazer sua paixão pela verdade. Então ele decidiu explicar de sua perspectiva, porque a reunião de oração em quase todas as igrejas da cidade era menor e menos frequentada. Acredito que seja porque muitos deles não tiveram uma boa experiência com essa coisa de oração, disse Corey. Todos os exageros e promessas associados a isso parecem não funcionar para a maioria deles, então eles evitam a experiência negativa. Por que você veio? Acho que vim porque acredito que funciona, respondeu Thomas, mas não sei por que nem como. Então, para ter certeza, eu quero ter tudo coberto. Situações semelhantes se repetem em todo o mundo, em uma infinidade de ambientes religiosos. A questão é, por quê? Por que tantos evitam a oração? Talvez seja porque o espírito humano odeia o fracasso e as decepções. É como colocar dinheiro em uma máquina de refrigerante que não dá uma lata de refrigerante em troca. Você fica na frente dele, ficando cada vez mais frustrado, até que finalmente o chuta e se afasta. Mas você também nunca tenta usá-lo novamente. É assim que muitas pessoas se sentem em relação à oração. Eles colocaram muitas moedas de oração e receberam muito poucas respostas satisfatórias. Por que a oração não parece funcionar? Para responder a essa pergunta, devemos primeiro entender a fonte, os princípios, a origem e o propósito da oração. O que é a oração? Por que a oração é necessária? Como devemos orar? Por que orar a Deus em nome de Jesus? Por que a oração nem sempre é respondida da maneira que esperamos? Quando devemos parar de orar? Qual é o papel da fé no processo de oração? Precisamos nos qualificar para orar? Se Deus é soberano e pode fazer o que quiser, então por que orar? A oração afeta ou muda o destino? As perguntas continuam, e eu sei que você provavelmente pode adicionar muito mais à lista. No entanto, essas perguntas apenas indicam a tremenda confusão e equívocos em torno da oração. Então, como devemos entender a oração? Lembro-me das muitas vezes em que assisti a reuniões de oração, e mesmo enquanto orava, me perguntava se valia a pena ou se a oração realmente funcionava. Houve momentos em que eu apenas cumpria as ordens, mesmo como um líder cristão, sem acreditar no próprio ato de oração do qual estava participando. Tenho certeza de que minhas lutas com a questão da oração não são exclusivas para mim. Falei com inúmeras pessoas que também lutaram contra isso. Alguns ainda lutam para entender sua prática e acreditar em sua validade. Só depois de compreender o princípio do propósito e fidelidade é que comecei a compreender a natureza, a filosofia e o fundamento do conceito de oração, e a experimentar o poder e os resultados positivos da oração em minha própria vida. O fundamento da oração. Para compreender o princípio da oração, é necessário compreender a mente e o propósito do próprio Criador. A oração é o resultado da estrutura de autoridade estabelecida por Deus entre o céu e a terra, bem como um produto de sua fidelidade à sua palavra. A oração é tão simples quanto respeitar a autoridade de Deus. Isso porque a oração nasceu dos arranjos de Deus para a designação do homem na terra. Aconteceu quando o Criador falou duas palavras durante o processo de criação. Deixe-os. Estas palavras estão registradas no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que governem os peixes do mar, e as aves do céu, o gado, toda a terra e todas as criaturas que se movem ao longo do solo. Gênesis 1, 26 e 27. Essas palavras são fundamentais para a compreensão do princípio da oração, uma vez que definem a relação que o Criador pretendia e desejava com o homem e o planeta Terra. O mandato do Criador para que o homem domine a Terra foi estabelecido na declaração, mas os parâmetros desse domínio foram estabelecidos com as palavras: deixe-os. Por essas palavras, o Criador definiu os limites de seu direito de influenciar legalmente e interferir no reino da Terra. Isso se baseia no princípio da integridade de Deus e em seu compromisso com sua palavra. Por que isso é tão importante? Devido a estes 4 princípios. Primeiro, o propósito de Deus é mais importante do que nossos planos. Segundo, Deus colocou sua palavra acima até de si mesmo. Terceiro, Deus nunca violará ou quebrará sua palavra. Quarto, a santidade de Deus é o fundamento de sua integridade e fidelidade. Esses princípios são essenciais para a compreensão da natureza e do propósito da oração. São esses preceitos que tornam a oração necessária. O primeiro princípio estabelece a verdade de que o compromisso do Criador com sua intenção original para a criação é uma prioridade para ele e motiva e regula todas as suas ações. Em essência, tudo o que ele faz é movido por seu desejo intencional que nunca muda. Na verdade, sua declaração é clara quando afirma: muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Provérbios 19, 21 e 22. Novamente, ele declara: faço saber o fim desde o início, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Eu digo: meu propósito permanecerá, e farei tudo o que eu quiser.
Isaías 46, 10 e 11. Assim é a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas realizará o que desejo e alcançará o propósito para o qual o enviei. Isaías 55, 11 e 12. Nele também fomos escolhidos, havendo sido predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza em conformidade com o propósito da sua vontade. Efésios 1, 11. Porque Deus queria deixar a natureza imutável de seu propósito muito clara para os herdeiros do que foi prometido, ele o confirmou com o juramento. Hebreus 6, 17. Finalmente, seu compromisso com seu propósito é expresso nestas palavras: digo-lhes a verdade, até que o céu e a terra desapareçam, nem a menor letra, nem o menor traço de uma caneta, de forma alguma desaparecerá da lei, até que tudo seja cumprido. Mateus 5, 18 e 19. Essas declarações revelam o compromisso eterno e intransigente de Deus com seu propósito e planos. Seu propósito é sua vontade e intenção, que ele mesmo cumprirá. No entanto, é essencial saber que seu compromisso de cumprir seu propósito nunca acontecerá à custa de violar sua palavra falada ou escrita. É esse compromisso com a sua palavra que é a base do princípio da oração. A palavra de Deus não é apenas a lei para o homem, pois também é chamada de lei de Deus. Isso implica que cada palavra que Deus fala também é uma lei para ele mesmo. Ele se sujeitará às suas promessas e decretos por causa de sua integridade. No livro de Salmos, encontramos estas palavras: Tua palavra, ó Senhor, é eterna, ela permanece firme nos céus. Sua fidelidade continua por todas as gerações. Salmos 119, 89 e 90. Vou adorar em direção ao teu santo templo e louvar o teu nome por tua benignidade e tua verdade, pois magnificaste a tua palavra acima de tudo o teu nome. Salmos 138, 2. O fato de que ele coloca sua palavra acima de seu nome é um princípio importante, porque um dos conceitos hebraicos para nome é o próprio ser. Portanto, na aplicação, Deus coloca sua palavra acima de si mesmo, submetendo-se aos ditames de sua própria palavra. Com efeito, sempre que Deus fala, ele mesmo é deliberadamente obrigado a obedecer à sua própria palavra. Portanto, qualquer lei de Deus é uma lei para Deus. Ele é fiel à sua palavra a todo custo. Entendido isso, podemos avaliar as implicações e o impacto dessas palavras iniciais faladas pelo Criador na criação do homem, que eles têm um domínio sobre a terra. Gênesis 1, 26. Observe que ele não disse, deixe-nos, mas sim, deixe-os. Com esta declaração, Deus criou 7 leis primárias. Primeira, a autoridade legal para dominar a terra foi concedida apenas à humanidade. Segunda, Deus não se incluiu na estrutura de autoridade legal sobre a terra. Terceira, o homem se tornou o administrador legal do domínio terrestre. Quarta, o homem é um espírito com corpo físico, portanto, apenas espíritos com corpos físicos podem funcionar legalmente no reino terrestre. Quinta, qualquer espírito sem corpo é ilegal na terra. Sexta, qualquer influência ou interferência do reino sobrenatural na terra só é legal para a humanidade. Sétima, o próprio Deus, que é um espírito sem corpo físico, sujeitou-se a esta lei. A seguir estão os resultados dessas leis, que foram estabelecidas pelo próprio Deus. A autoridade legal na terra está nas mãos da humanidade. O Criador, por causa de sua integridade, não violará a lei de sua palavra. Nada acontecerá no reino da terra sem a permissão ativa ou passiva do homem, que é sua autoridade legal. O Criador e os seres celestiais não podem interferir no reino da terra sem a cooperação ou permissão da humanidade. Deus deve obter a concordância e cooperação de uma pessoa para tudo o que ele deseja fazer na terra. Esses princípios são essenciais para a compreensão da natureza, poder e propósito da oração. É desses preceitos que obtemos nossa definição de oração. Neste trabalho seguinte você compreenderá a definição de oração, que ficará mais clara à medida que progredirmos juntos na exploração das maravilhas desta arte. O que é a oração? Oração é o homem dando a Deus o direito legal e a permissão para interferir nos assuntos da terra. A oração é o homem dando ao céu licença terrena para influenciar a terra. A oração é uma licença terrestre para a interferência celestial. A oração é o homem exercendo sua autoridade legal na terra para invocar a influência do céu no planeta. Esses aspectos definitivos da oração podem ser um pouco chocantes para muitos, mas um estudo mais detalhado explicará melhor muitas declarações feitas nas Escrituras no que se refere às atividades celestiais na terra. Vamos dar uma olhada em alguns. Se meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se desviar de seus caminhos iníquos, então ouvirei do céu, e perdoarei seus pecados e curarei sua terra. 2 Crônicas 7:14. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam sempre orar e não desistir. Lucas 18:1 e 2. E ore no Espírito em todas as ocasiões com todos os tipos de orações e pedidos. Com isso em mente, esteja alerta e sempre ore por todos os santos. Efésios 6:17 e 18. Seja alegre sempre. Ore continuamente sem cessar. Agradeça em todas as circunstâncias, pois está à vontade de Deus para você em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:16 a 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Mateus 16:19 e 20. Eu lhe digo a verdade. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Novamente, eu digo a você que se 2 de vocês na terra concordarem sobre qualquer coisa que você pedir, será feito por você por meu Pai no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, aí estou eu com eles. Mateus 18:18 a 20. Essas escrituras dão à humanidade autoridade e prerrogativa para determinar o que acontece na terra.
Na verdade, um estudo bíblico cuidadoso das relações de Deus com a humanidade e a terra revela que ele nada fez na terra sem a cooperação de uma pessoa. Cada ação realizada por Deus no reino da terra exigia o envolvimento de um ser humano. Para resgatar a humanidade no dilúvio, ele precisava de Noé. Para a criação de uma nação, ele precisava de Abraão. Para liderar a nação de Israel, ele precisava de Moisés. Para trazer de volta Israel do cativeiro, ele precisava de Daniel. Para derrotar Jericó, ele precisava de Josué. Para a preservação dos hebreus, ele precisava de Esther. Para a salvação da humanidade, ele precisava se tornar um homem. Como John Wesley disse uma vez, Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. A oração, portanto, não é uma opção para a humanidade, mas uma necessidade. Se não orarmos, o céu não pode interferir nos assuntos da terra. É imperativo que assumamos a responsabilidade pela terra e determinemos o que acontece aqui por meio de nossas vidas de oração. Convido você a descobrir seu poder, autoridade e direitos na terra e a se posicionar para se tornar um canal de fé para a influência celestial nos assuntos da terra. O céu depende de você e a terra precisa de você. Sem você, o céu não vai, e sem o céu, a terra não pode. Lembre-se do grande pedido de oração de Jesus, quando os discípulos lhe perguntaram como o homem deve orar. Assim, pois, deveis orar: Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como está no céu. Mateus 6, 9 a 11. O céu precisa que você dê licença para impactar a terra. Você pode fazer a diferença e mudar o curso da história se apenas compreender o propósito e o poder da oração. Junte-se a mim nesta aventura no âmago da oração e observe sua procuração explodir em uma vida dinâmica de petição proposital por um impacto celestial na terra. Parte 1. O objetivo e a prioridade da oração. Capítulo 1. A oração realmente funciona? A oração é uma das artes mais incompreendidas da experiência humana, mas deve ser um dos aspectos mais emocionantes de uma vida de fé. A oração é uma experiência solitária para muitos de nós. Embora tenhamos sido ensinados que é importante orar, ficamos tão desapontados e frustrados porque nossas orações não são respondidas que muitas vezes desistimos. Podemos orar quando estamos com medo ou doentes, mas não é uma prática regular em nossas vidas. Exteriormente, concordamos que a oração vale a pena, mas secretamente nos perguntamos: Deus realmente me ouve quando oro? Por que parece que minhas orações atingiram o teto e ricochetearam em mim? Deus está com raiva de mim? É por isso que ele não me responde? Por que a oração é tão entediante e infrutífera para mim? Não devo esperar que minhas orações sejam respondidas. A oração não atendida é um grande obstáculo que impede uma vida de fé verdadeira. Certas pessoas perderam totalmente a fé por causa de orações não respondidas. Alguns se voltaram para a filosofia, a metafísica ou os cultos para encontrar respostas para as questões e problemas da vida. Outros recorreram a horóscopos, linhas diretas psíquicas e feitiçaria. Outros ainda rejeitaram o reino espiritual completamente e agora se concentram em coisas puramente materialistas. A confusão sobre a oração também afeta aqueles que são cristãos comprometidos. A maior dificuldade na experiência da maioria dos crentes é sua vida de oração. Mesmo que eles acreditem que a oração é um elemento fundamental da vida cristã, eles se esquivam dela porque realmente não acham que fará diferença. Eles não oram porque não parecia funcionar para eles no passado, e eles não gostam de falhar. Alguns foram tentados a mergulhar em atividades ímpias porque estavam cansados de não ter suas orações respondidas. Para muitos que oram, a prática da oração é meramente um exercício religioso, que não se preocupa em obter resultados. Alguns crentes chegaram à conclusão, consciente ou inconscientemente, de que a oração não é muito importante para a vida cotidiana, que não se aplica ao mundo real. Eles olham principalmente para si próprios ou para outras pessoas para atender às suas necessidades. Podemos medir o quanto o cristão médio realmente acredita na eficácia da oração pelo pequeno número de pessoas que frequentam as reuniões de oração em nossas igrejas. A oração não é uma prioridade para nós. Outras atividades parecem mais emocionantes e frutíferas. Não nos importamos de frequentar estudos bíblicos, participar de missões ministeriais, servir em comitês da igreja ou estar envolvidos em outras atividades desse tipo, mas evitamos a oração, tanto individual quanto coletivamente, porque não a entendemos. Mesmo os crentes que oram regularmente com convicção e obtêm alguns resultados, têm dúvidas sobre certos aspectos da oração, o que deve impedir. Por quanto tempo devem continuar orando por algo e questões semelhantes relativas à natureza da oração? Em geral, a falta de ensino, interesse e compreensão sobre a oração na igreja. Nossas experiências decepcionantes com a oração nos levaram a questionar: a palavra de Deus fará o que diz que fará? Não temos mais certeza. Ainda lemos a Bíblia e ouvimos a pregação e o ensino da palavra de Deus, e sabemos que a palavra deve funcionar. Mas não tivemos muitas experiências de sucesso com o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas além da nossa experiência inicial de salvação. Consequências da oração não respondida. Frustração e confusão por causa de orações não respondidas são compreensíveis. Esperamos que as coisas funcionem se Deus disser que devem funcionar. Portanto, quando nossas orações parecem ficar sem resposta, que efeito isso tem sobre nós? A dor espiritual e emocional pode ser profunda e devastadora. Pode levar a tristeza, desespero, amargura e rebelião. Isso pode minar o fundamento de nossa fé e levar a estes resultados. Primeiro, sentimos-nos abandonados e isolados de Deus, imaginando que Ele não se importa com nossos problemas. Como resultado, começamos a duvidar de seu amor por nós.
começamos a vê-lo como alguém que é contra nós, ou pelo menos indiferente a nós, em vez de um amoroso Pai Celestial que dá boas dádivas a seus filhos. Segundo, questionamos o caráter e a integridade de Deus. Podemos nos perguntar: Deus promete responder às minhas orações ou não? Posso contar com Ele para cumprir sua palavra? Desta forma, começamos a desconfiar dele, corroendo nossa base de crença e fazendo com que nosso relacionamento com ele sofra. Terceiro, sentimos como se nossas vidas fossem muito instáveis e instáveis. Podemos perguntar: posso realmente depender de Deus ou a oração é um acerto ou erro? O que posso realmente contar em relação à oração? Portanto, começamos a confiar em nós mesmos, ou em outras pessoas, grupos ou crenças, em vez de nos apropriarmos do poder e das promessas de Deus para atender às nossas necessidades. Quarto, chegamos a conclusões prematuras sobre nós mesmos e nossas orações. Por exemplo, quando tentamos entender por que nossas orações não estão funcionando, podemos supor: minhas orações não foram respondidas porque não tenho fé suficiente. Portanto, não entendemos os vários princípios e verdades relativos à oração que Deus nos deu em sua palavra para nosso benefício. Quinto, duvidamos de nosso chamado como intercessores de Deus. Começamos a pensar: a oração atendida deve ser apenas para um grupo de elite de cristãos super espirituais. Dessa forma, abandonamos um propósito principal de Deus para nossas vidas. Quando experimentamos essas consequências da oração não respondida, somos tentados a fazer a pergunta feita em Jó 21:15: o que ganharíamos orando a Ele? No entanto, a pergunta realmente é: o que estamos perdendo por não orar a Ele? Muitos cristãos hoje estão experimentando impotência, falta de direção, pouca vitória sobre o pecado, progresso espiritual pobre, um testemunho fraco, ministério infrutífero, pobreza e outros problemas semelhantes. Existe alguma conexão entre vidas subdesenvolvidas, derrotadas ou sem rumo e confusão sobre a oração? Na minha experiência, muitas vezes existe uma forte conexão. Muitos crentes não têm vidas de oração bem-sucedidas, e vidas bem-sucedidas em geral, porque simplesmente não sabem como ou por que orar. Outros cristãos conhecem alguns dos princípios da oração, mas não estão realizando todo o seu potencial como intercessores, porque não entendem certos aspectos-chave da oração. A arte da oração incompreendida. Estou convencido de que a oração é uma das artes mais incompreendidas da experiência humana. A oração não é apenas uma atividade, um ritual ou uma obrigação. Nem é implorar a Deus para fazer o que queremos que Ele faça. É a comunhão e comunicação com Deus que toca seu coração. Quando você compreender os princípios da arte da oração, começará a se comunicar com Deus com poder, graça e confiança. A oração deve ser um dos aspectos mais emocionantes de uma vida de fé. Ele tem o poder de transformar vidas, mudar circunstâncias, dar paz e perseverança em meio às provações, alterar o curso das nações e ganhar o mundo para Cristo. O poder da oração é a herança do crente. Meu objetivo com este livro é desmistificar a oração para que os crentes possam fazer uso do que é deles por direito em Cristo. Minha abordagem é muito prática. É baseado no ensino claro da palavra de Deus e em mais de 30 anos de experiência pessoal nos quais, pela graça de Deus, aprendi como orar e receber respostas às minhas orações. Eu sei o que significa lutar com a oração. Portanto, posso compreender a dor de orações não respondidas que muitos cristãos estão experimentando, que você pode estar experimentando agora. No entanto, porque aprendi e testei as verdades da oração, também conheço a alegria de seu cumprimento. Aprendi a reconhecer muitos dos obstáculos que impedem a oração de ser respondida, bem como muitos dos princípios da oração eficaz. Esses princípios não são obscuros. Eles estão disponíveis para você começar a praticar hoje. O caminho para a oração. Se quisermos dissipar a névoa da confusão sobre a oração, para que possamos ver suas características mais claramente, devemos começar por compreender as seguintes verdades. Primeiro, devemos perceber que quando a oração não traz resultados, é uma indicação de que algo está errado. Deus instituiu a oração, e em todo o Antigo e Novo Testamentos, existem numerosos exemplos de orações oferecidas e respondidas. Quando a oração não é respondida, a palavra de Deus geralmente fornece uma indicação de por que ela não foi respondida. Dá uma ideia do tipo de oração a que Deus responde, e aponta o que pode inibir nossas orações. Isso não quer dizer que as respostas às nossas orações sempre serão manifestadas imediatamente. No entanto, isso significa que toda oração baseada na palavra de Deus e oferecida com fé por uma pessoa que está em relacionamento correto com Deus é atendida, e que é apenas uma questão de tempo antes que essa resposta seja evidenciada. Deus responde assim que pedimos, e Ele revela essas respostas em seu tempo. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos que orem sempre e não desistam. Lucas 18:1. Em segundo lugar, Deus é fiel em responder às orações. Nossa compreensão da oração tornou-se tão distorcida que desenvolvemos uma definição para a palavra que é exatamente o oposto de seu verdadeiro significado. Quando dizemos que algo não tem chance, ou apenas uma chance mínima, de acontecer, dizemos não tem uma oração. Mesmo assim, Jesus nos dá a certeza de que Deus ouve e responde nossas orações. Ele disse: portanto, eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebestes e será seu. Marcos 11:24. A resposta é tão certa que somos instruídos a acreditar que já aconteceu.
Terceiro, a vontade e a palavra de Deus funcionam quando são compreendidas e colocadas em prática. Quer você pense assim ou não, a oração funciona. No entanto, primeiro precisa ser compreendido. Devemos aprender a orar de uma forma que incorpore as verdades e os princípios da oração que Deus nos deu em sua palavra. O propósito deste livro é estabelecer claramente essas verdades e princípios. A verdadeira oração fará o seguinte: construir intimidade com Deus, traga honra à sua natureza e caráter, causar respeito por sua integridade, capacitar a fé em sua palavra, causa uma confiança no seu amor, afirmam seus propósitos e vontade, aproprie-se de suas promessas. Deus é amoroso e gracioso. Ele sabe que temos uma compreensão limitada de si mesmo e de seus caminhos, e que lutamos com nossa natureza decaída. É por isso que às vezes ele responde às nossas orações, mesmo quando elas estão fracas e cheias de dúvidas. No entanto, como um pai amoroso, ele deseja que cresçamos e amadureçamos. Ele não quer nos deixar em nossas fraquezas e incertezas. Ele quer que entremos em seus propósitos, porque é aí que podemos realmente ser filhos de nosso Pai Celestial, trabalhar junto com ele e viver a vida abundante que Cristo veio nos dar. João 10:10. Portanto, às vezes, ele negará respostas às orações para que o busquemos e os princípios da oração que são essenciais para orar de acordo com sua vontade e para nos apropriar de suas promessas e poder. Por causa da natureza da oração, e porque Deus deseja que cresçamos em nossa fé, orar sem entender ou aplicar os princípios da oração geralmente é ineficaz. Diria mesmo que é uma perda de tempo. Traz frustração e faz com que os crentes permaneçam no meio de problemas e circunstâncias que podem ser superados por meio da oração, deixando-os incapazes de cumprir seu chamado como sacerdotes e embaixadores de Deus no mundo. A oração deve ser respondida. Do contrário, Deus não nos pediria para orar. Ele não está interessado em desperdiçar seu tempo e esforços. Ele é muito prático para isso. Ele está interessado em resultados, não apenas em muitas palavras. Mateus 6:7, faladas em oração. A abordagem de Jesus para a oração também era muito prática. Ele não orou sem esperar ser ouvido. A certa altura, ele disse: Pai, obrigado por me ouvir. Eu sabia que você sempre me ouve. João 11:41 e 42. Precisamos saber como nos aproximar de Deus e aprender a que tipo de orações Deus responde. Precisamos orar como Jesus orou, removendo o obstáculo da oração não respondida. Por meio das verdades e dos princípios descritos neste livro, você pode começar hoje a mudar sua visão de Deus, de si mesmo e da oração. Você pode ter uma vida de oração eficaz que transbordará para todas as outras áreas de sua vida. O desejo de Deus é que você experimente intimidade com Ele e força espiritual para cumprir seus propósitos. Os princípios que você descobrir o ajudarão a eliminar o obstáculo da oração não respondida que o tem impedido de cumprir seu propósito, para que possa entrar em uma nova dimensão de fé, profundo amor a Deus e poder para servir. Vamos orar juntos. Pai do céu, você disse: chame-me e eu responderei e lhe direi coisas grandes e inescrutáveis que você não conhece. Jeremias 33:3. Com base nesta promessa, chamamos o Senhor e pedimos que nos mostre grandes e inescrutáveis verdades sobre a oração que você estabeleceu em sua palavra. Perdoe-nos por confiar em nosso próprio entendimento quando se trata de oração. Cure-nos dos efeitos espirituais e emocionais que as orações não respondidas têm causado em nós. Dê-nos mentes e corações abertos para ouvir a sua palavra e permitir que o Espírito Santo nos ensine seus propósitos e verdade. Oramos isso em nome de Jesus, nossa sabedoria e nossa força. Amém? Colocando a oração em prática. Ao aprendermos sobre a oração, nossa maior tentação será adquirir conhecimento sobre a oração sem colocá-la em prática. É por isso que, no final de cada capítulo, haverá uma sessão chamada Colocando a Oração em Prática. Eu o incentivo a pensar e responder às perguntas e etapas de ação apresentadas nessas sessões. Que Deus o abençoe ao descobrir o propósito e o poder da oração. Pergunte a si mesmo: quantas vezes eu oro? A oração é um mistério para mim? Existem aspectos da oração que são confusos ou pouco claros para mim? Já experimentei oração sem resposta? Como isso me fez sentir em relação à oração, a Deus e a mim mesmo? Estou experimentando impotência, falta de direção, pouca vitória sobre o pecado, progresso espiritual pobre, um testemunho fraco, ministério infrutífero, pobreza ou outros problemas semelhantes? Como uma oração respondida faria diferença em minha vida? Princípios. Primeiro, a oração não respondida é um grande obstáculo que impede uma vida de fé verdadeira. Segundo, a oração não respondida pode levar a estes resultados: sentimos-nos abandonados e isolados de Deus, imaginando que Ele não se preocupa com nossos problemas e duvidando de seu amor. B. Questionamos o caráter e a integridade de Deus e começamos a desconfiar dele. C. Sentimos como se nossas vidas fossem muito instáveis e incertas, portanto, começamos a confiar em nós mesmos, ou em outras pessoas, grupos ou crenças, em vez de Deus. D. Chegamos a conclusões prematuras sobre nós mesmos e nossas orações e, portanto, não aprendemos os princípios e verdades da oração que Deus deu em sua palavra. E duvidamos de nosso chamado como intercessores de Deus, de modo que abandonamos um propósito principal de Deus para nossas vidas. Terceiro, muitos crentes não têm vidas de oração bem-sucedidas, e vidas bem-sucedidas em geral, porque simplesmente não sabem como ou por que orar. Quarto, alguns cristãos conhecem certos princípios de oração, mas não estão cumprindo seu pleno potencial como intercessores porque não entendem os principais aspectos da oração. Quinto, o poder da oração é a herança do crente. Sexto,
Para entender a oração, precisamos reconhecer o seguinte: a atividade de oração que não traz resultados é uma indicação de que algo está errado. B. Deus é fiel para responder às orações. C. A vontade e a palavra de Deus funcionam quando são compreendidas e colocadas em prática. Sétimo, a verdadeira oração constrói intimidade com Deus, honra sua natureza e caráter, respeita sua integridade, crê em sua palavra, confia em seu amor, afirma seus propósitos e vontade, e se apropria de suas promessas. Oitavo, orar sem compreender e aplicar as verdades e os princípios da oração é ineficaz. Nono, a oração deve ser respondida, ou Deus não nos pediria para orar. Jesus não orou sem esperar ser ouvido. Deus te abençoe e até o próximo capítulo.